som, testando, transmissão. Baixa logo aí para aumentar um pouquinho aqui. Mas não vou ter que ajustar aqui. Baixa só. Vou aumentar aqui um pouco, tá? Pronto, já está mais ou menos no meio aqui, tá? Aí você ajusta em cima disso aqui. Testando transmissão, som, ok.
noite a todos. Como é que está o som do microfone? Está ok? Então vamos aproveitar esse momento para nos acalmarmos, nos assentarmos. E nós vamos orar silenciosamente, rogando ao nosso Deus que nos dê o privilégio de adentrarmos a sua presença de modo digno. Vamos orar ao nosso Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e ouvir a própria voz de Deus nos chamando ao seu culto. Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2. Assim diz o nosso Deus, cântico de degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa lembrança de que vivemos e nos movemos pela Tua graça somente. Podemos correr, nos esforçar, suar, mas tudo inutilmente, se o Senhor não estiver conosco. Como ouvimos hoje pela manhã, ó Deus, que o Senhor possa ser a nossa porção, que o Senhor possa ser a nossa herança, e tudo mais nos será acrescentado. Ó Deus, nos ajuda agora a Te servir em adoração, com temor, e nos alegrarmos em Ti com tremor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Cantemos, meus irmãos, a primeira parte do Salmo 42, onde o salmista manifesta o seu desejo por Deus. Salmo 42, versículos 1 a 6.
podeis assentar. E mesmo assentados, abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 20. O trecho das Escrituras Sagradas onde Deus manifesta os 10 mandamentos ao seu povo. Êxodo 20, de 1 a 17. Agora nós fazemos a leitura da Santa Lei de Deus, assim servindo como um espelho para manifestar aquilo que ainda precisa ser transformado em nossas vidas em termos de santidade. Êxodo 20, de 1 a 17. Essa é a Santa Lei do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Diante da santidade do nosso Deus, nós agora confessamos os nossos pecados, certos de que Ele nos perdoa de cada um deles. Oremos. Senhor Santíssimo, o Senhor mesmo concedeu por meio de Moisés a tua santa lei ao teu povo. E essa lei, ó Deus, ela continua sendo para nós, ao mesmo tempo que um espelho revelando os nossos pecados, também a nossa regra de fé e de prática, uma vez que temos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, somos justificados pelo seu sangue, pela tua graça bendita mediante a fé, e assim se inicia o processo da nossa santificação, com o auxílio do teu Santo Espírito, usando essa mesma lei para nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Nessa noite, ó Deus, ouviremos bastante a respeito do 8º mandamento. E assim confessamos o nosso pecado, ó Deus, pois temos furtado, temos roubado, temos fraudado, temos feito tantas coisas, ó Deus, consciente ou inconscientemente, que quebram a tua santa lei. Por isso nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos, nos ajuda, Senhor, a reconhecer o nosso pecado e nos ajuda a deixá-lo, nos ajuda a odiar cada vez mais aquilo que deve ser mortificado diariamente e que só pode ser feito mediante a tua graça também. Obrigado pelo perdão dos pecados e obrigado pela vitória que temos sobre os pecados por causa da obra completa de Jesus Cristo e do poder libertador
do teu Santo Espírito. É no nome do teu Filho bendito que morreu pelos nossos pecados que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas. E você se lembra bem dessa história, Lucas capítulo 19. Nós ouviremos nessa noite a respeito de transformação verdadeira por meio da santidade. E Lucas capítulo 19 é um relato real daquilo que aconteceu com alguém que quebrava deliberadamente o 8º mandamento. Lucas capítulo 19, versículos 8 a 10. Lucas 19, de 8 a 10, dizem assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Essa é a nossa certeza do perdão. O Senhor também nos dá o poder para nos arrependermos e deixarmos o pecado e fazermos exatamente o contrário do que fazíamos antes. Vamos ficar de pé mais uma vez e com essa certeza bendita cantar o restante do Salmo 42. Amém. Ainda de pé, nós já temos a certeza do nosso perdão, nós cantamos com alegria a partir dessa graça maravilhosa, e agora nós mais uma vez confessamos a nossa fé. É como que uma renovação de voto naquilo que nós cremos. E como fizemos hoje de manhã, responderemos mais uma vez uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 141. Eu farei a pergunta e nós responderemos em uníssono. Crentes no Senhor Jesus Cristo, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos
e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos, livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outro, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos, em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Amém. Podeis assentar. E abramos nossas Bíblias agora em Eclesiastes, capítulo 5. Nós já lemos o Salmo 127, escrito por Salomão, e agora esse livro de sabedoria, escrito pelo pregador, filho de Davi, Salomão, Eclesiastes 5, versículos 19 e 20. Eclesiastes nos fala muito a respeito do que é trabalho digno, do que é o fruto do trabalho, e que todas essas coisas e outras mais, feitas sem o Senhor, nada mais é do que vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 5, versículos 19 e 20, dizem assim: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, como acabamos de ler da sabedoria de Salomão, que é a sabedoria do alto, sabedoria vinda do Teu Santo Espírito, é o Senhor quem enche nossos corações de alegria. E nós te pedimos, ó Deus, que essa alegria principalmente seja transmitida a nós por meio daquilo que nós ouvimos hoje de manhã, a alegria da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria da herança que foi dada a Ele, e como seus irmãos, somos seus co-herdeiros, e assim recebemos tudo isso também. Ó Deus, nos ajuda a viver nossa vida com os nossos bens materiais. Nos ajuda, ó Deus, a fazer o uso correto e legítimo de cada um deles. Nos ajuda a ouvir hoje a mensagem do Senhor e saber exatamente o porquê trabalhamos, o porquê investimos, o porquê, ó Deus, não furtamos e nem devemos furtar. Tende misericórdia das nossas vidas e nos ajuda a investir no Teu reino. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa essa igreja. Com cada família aqui, ó Deus, sendo próspera por Ti, pelo dom que vem do Senhor, que isso seja refletido na Tua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a contribuir liberalmente como a Tua palavra ensina. Nos ajuda a entender, ó Deus, que parte dos nossos recursos é devidamente ou deve ser devidamente empregado no avanço do Teu reino. E nós, enquanto plantação de igreja, ó Deus, nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos das nossas necessidades. Por isso, continua dando sabedoria ao conselho desta igreja, aos nossos pastores e também à junta diaconal, ó Deus, na administração dos recursos.
Nos ajuda, Senhor, a fazer apenas aquilo que está de acordo com as nossas condições. Nos ajuda a fazer projetos, a sonhar com o local de culto mais fixo e tantas outras coisas de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque isso é de fato dom do Senhor e de acordo com a tua providência. Ó Deus, abençoa o pastor Brainer, abençoa a sua família, tenha misericórdia da vida dele e ajude a continuar nos liderando de maneira bíblica, de acordo com a tua vontade. Abençoa o presbítero Luciano, ó Deus, e sua família também, livra-os do mal e dê a eles sabedoria e discernimento para continuar nos pastoreando dessa maneira bíblica e fiel. Ó Deus, abençoa o presbítero André e sua família também, livra-o, ó Deus, de cair em tentação ou de não pastorear como o Senhor deseja que a tua igreja seja pastoreada. Abençoa e preserva, ó Deus, o conselho da nossa igreja. Obrigado porque nós temos guias, nós temos mestres, nós temos líderes. Não estamos fazendo isso por conta própria ou ao léu. Abençoa, Deus, a junta diaconal ali da Igreja do Alto Branco, que cada diácono entenda a sua função, que cada diácono entenda quão importante é o diaconato para o crescimento do reino e para ajudarmos os necessitados. Ó Deus, nos lembramos hoje, em agradecimento da cirurgia bem-sucedida da Flávia, tia do pastor Ludgero Neto. Obrigado a Deus, porque ela já está se recuperando da cirurgia, está bem cuidada ali naquele leito de hospital, e se o Senhor assim permitir, terá alta na terça-feira. Abençoa seu marido, seu esposo que está ali com ela, e toma conta deles, ó Deus, nesse momento inesperado, mas que certamente estava debaixo do teu controle, como todas as coisas estão. E assim continuamos te pedindo, ó Deus, pela dona Doraci, pelo conforto e pelo consolo da família. Tende misericórdia, ó Deus, deles e que eles possam descobrir a salvação em Cristo Jesus por meio desse evento. Nós sabemos, ó Deus, que importa o homem viver apenas de uma única vez e depois disso vem o juízo. Que a humanidade, Senhor, seja lembrada disso constantemente, para que eles confessem o seu pecado e garantam a vida eterna somente por Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, por nossa irmã Juliana, esposa do Ricardo, que está passando por muitas dores e que precisa da tua ajuda, precisa do teu auxílio, ó Deus, para continuar caminhando nos teus caminhos, para continuar experimentando a tua bondade nessa vida, te servindo ao servir a tua igreja com tanto afinco. Ó Deus, continua nos sustentando, continua sendo a nossa providência e a nossa provisão. Em nome de Jesus Cristo, o nosso provedor, que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Abrir nossas Bíblias no Salmo de número 28. Nos cultos vespertinos temos feito a leitura continuada do Saltério. Temos exposto pelas manhãs o primeiro livro dos Salmos. E começamos a leitura continuada do primeiro livro dos Salmos também em sequência. Já estamos hoje no Salmo 28. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem,
ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Vamos cantar agora o Salmo de número 4. Salmo esse que fala a respeito de orarmos, mas não pecarmos. Amém. Ainda de pé, abramos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, essa carta maravilhosa nos falando a respeito da Trindade Santíssima e como a igreja nada mais é do que um reflexo dessa maravilhosa manifestação de Deus, um único Deus em três pessoas.
Efésios 4, eu lerei a partir do versículo 17 até o 32, e a mensagem será no versículo 28. Efésios 4, a partir do versículo 17, essa é a palavra da salvação. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Podeis assentar. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude agora na compreensão de Sua palavra. Vamos orar. Ó Deus glorioso, pleno de majestade, Criador dos céus e da terra, e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Nos ajuda agora, ó Deus, nessa tarefa, nesse serviço tão maravilhoso, tão necessário, de atentarmos para a Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra. A nossa geração é uma geração visual, é uma geração que não consegue mais se concentrar por tanto tempo. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vencer as tentações que os dias atuais nos trazem e poder sim, ó Deus, desejar ouvir a Tua voz por tanto tempo que for necessário, para que sejamos transformados de graça em graça e fé em fé na imagem bendita do Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite ouvidos sejam abertos e corações transformados naqueles que são ladrões, que quebram o 8º mandamento e tantos outros, e que não podem ter o mesmo privilégio do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo, porque eles ainda blasfemam contra Cristo, ao invés de confessá-lo, como aquele ladrão fez. Salva nessa noite ladrões, como o Senhor salvou naquele dia bendito. É em nome de Cristo Jesus, aquele que trabalhou em nosso lugar,
que nós oramos. Amém. Pega ladrão! Se você não ouviu isso, é uma pena, porque isso automaticamente chamava a nossa atenção para alguma coisa, e você via alguém correndo e pessoas atrás, e a polícia, e aquilo era super divertido. É fácil ver como aquele ladrão quebra o 8º mandamento, não furtarás. Talvez você já tenha ouvido essa e talvez até dito, juiz ladrão! Porque você acha que o seu time só perde por causa do juiz. E você sabe que, infelizmente, o juiz ladrão geralmente só ajuda o Corinthians. Mas eu acho que isso também não é verdade. Mas o juiz pode ser aquele que quebra o 8º mandamento, ajudando quem paga melhor. Ou, no nosso caso aqui no Brasil, nós estamos bem acostumados com os ladrões na política. E, interessantemente, nessa semana, eu ouvi o nosso presidente falando algo parecido com isso, estou parafraseando, que o governo dele não tem corrupção e, por isso, a Lava Jato parece até ser desnecessário. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo no governo de Bolsonaro, mas nós podemos ver algumas atitudes que parecem, de fato, não fazer mais parte daquela velha política onde era natural que o político roubasse, mas fizesse. Todos esses casos, claramente, são uma quebra do 8º mandamento, não furtarás. E como nós temos visto nessa sequência maravilhosa aqui de Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, como um pastor de ovelhas, ele vai mostrando, não para o ladrão lá fora, não para o juiz no futebol, não para os políticos corruptos, mas principalmente para os crentes ladrões, que nós precisamos deixar de furtar e passar então a fazer exatamente o contrário disso. Paulo aqui está usando aquilo que ele falou no versículo 22 de Efésios 4. Nós lemos mais uma vez e é importante nós aqui revisarmos isso. No versículo 22 de Efésios 4, Paulo fala sobre despojarmos-nos do velho homem. E lá no versículo 24, para nos revestirmos do novo homem. E no 23, talvez a parte mais importante, que é a renovação no Espírito. E aí eu mostrei para vocês que esse Espírito deve estar com letra maiúscula, porque é a obra do Espírito Santo em nós. Não adianta apenas externamente nos despojarmos de algo e nos revestirmos de algo, mas sim, por meio da renovação do Espírito em santidade, mudarmos completamente de vida. Nós estamos olhando agora para o pastor Paulo, mediante a sua epístola, pelo poder do Espírito Santo, nos falar a respeito de mordomia cristã. Talvez ninguém fale, pegue ladrão para você. Talvez você nunca seja um juiz, um ladrão num jogo de futebol, e muito menos de um político corrupto. Mas eu quero mostrar para vocês nessa noite como nós, dentro da igreja, temos falhado e muito em relação à mordomia cristã. E isso também é uma quebra do 8º mandamento. O que é que nós aprendemos então em Efésios capítulo 4, versículo 28? A busca incessante por santidade passa por nos despojarmos do furto e nos revestirmos da mordomia bíblica. A busca incessante por santidade passa pelo processo de nos despojarmos do furto e nos revestirmos da mordomia bíblica. Para aqueles que não têm acompanhado a nossa série de sermões, fica bem claro aqui.
Como Paulo já falou no versículo 25, a respeito do 9º mandamento, nos despojarmos da mentira e nos revestirmos da verdade. Paulo já falou nos versículos 26 e 27 a respeito do 6º mandamento, para nos irarmos e não pecarmos, ou seja, nos despojarmos da ira pecaminosa e nos revestirmos do zelo santo, que inclui a ira santa. E hoje, Paulo está nos falando das implicações do 8º mandamento, não furtarás. Vejam aí o que ele diz, Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Como nós temos feito nos outros
para o qual nós gritamos, pega ladrão, ou muito menos do juiz de futebol. Mas e o furto na igreja? Que também nos traz aqui uma lista não exaustiva, mas suficiente, para vocês entenderem como eu e você ainda furtamos. Não é algo que está no nosso passado, mas ainda bem presente, e do qual temos que nos arrepender. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Depois você pode ler com calma. Da mesma forma que Paulo está ali em Efésios aplicando a lei de Deus, ele não usa todos os mandamentos. Tá? Nós já vimos o 9º, o 6º, agora o 8º. Ele vai tratar do 3º, depois mais à frente. Mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8, vejam como Paulo ele aplica cada um dos mandamentos. A primeira tábua da lei ele faz de uma forma geral. Vejam aí, 1 Timóteo 1, a partir do versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Até aí, nós temos a primeira tábua da lei, os pecados contra Deus, os pecados referentes ao culto a Deus, e tantas outras coisas que que dizem respeito à primeira tábua. Agora vejam como Paulo começa a aplicar a segunda tábua da lei, o 5º mandamento, parricidas e matricidas. Honrar pai e mãe, matar o seu pai ou a sua mãe, não é honrá-los, pode ter certeza disso. Homicidas, 6º mandamento, claramente. Impuros, sodomitas, 7º mandamento. Olha como Paulo está aplicando aqui aquilo que é tão presente nos nossos dias. Sim, práticas homossexuais são a quebra do 7º mandamento, ainda e sempre serão. E olha a aplicação do 8º mandamento agora. Raptores de homens. Raptores de homens. Paulo poderia ter escolhido qualquer implicação da lei, mas aqui ele fala sobre raptores de homens como claramente uma quebra do 8º mandamento. E como é que isso é um furto na igreja? Dentro da igreja, ninguém aqui é a favor de rapto de homens. Ninguém aqui é a favor de sequestro, tenho certeza disso. Mas nós precisamos olhar para a nossa história, até mesmo enquanto presbiterianos, e ver que, por exemplo, a escravidão lá nos Estados Unidos, ela foi defendida por muitos presbiterianos, mesmo consistindo em claro tráfico de homens e mulheres negros. Rapto de homens sendo ou não tratado ou simplesmente ignorado para justificar a escravidão. Isso é furto dentro da igreja, do qual nós precisamos nos arrepender. Nós vemos também, na listinha lá do Catecismo Maior, dos pecados proibidos, nós lemos os deveres exigidos hoje no culto. Mas lá na listinha dos pecados proibidos, nós temos a proibição ou a quebra do mandamento com a receptação de algo furtado. Você não roubou, mas você faz parte, você é cúmplice desse processo. E vamos lembrar, meus irmãos, quando os puritanos estão escrevendo o Catecismo Maior, não havia o que nós hoje chamamos, pelo menos em termos de prática, a pirataria. Mas aonde se encaixa aqui perfeitamente aquilo que nós vemos em Provérbios 29 e 24. Por favor, Provérbios 29, versículo 24. Provérbios 29,
versículo 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Você tem parte com o ladrão? Você compra DVDs piratas? Você compra ou faz uso do tão caro Office do Windows de forma pirata? Você faz bom uso do YouTube ou outras ferramentas em que hoje em dia isso é ainda mais fácil de se piratear música, filmes e tantas outras coisas? E nós, impressionantemente, ao invés de termos a tendência de dizer, será que eu estou fazendo algo pirata e não sei? A nossa tendência é justificar o erro. Pastor, você sabe quanto custa esse DVD que a minha filhinha quer assistir? E que ali no YouTube eu consigo de graça. Mesmo que seja furto. Pirataria, meus irmãos, não é algo que a lei do Brasil condena. Pirataria ou cumplicidade com o ladrão é algo que a santa lei de Deus condena. E por isso a lei brasileira condena. De vez em quando ela acerta. Quem dera ela acertasse mais vezes. Meus irmãos, uma forma de vocês entenderem tanto essa parte como a outra que eu falarei já já. E é claro que não é uma regra geral, mas é principalmente assim. Se você não está pagando por aquilo, provavelmente é pirata. E é engraçado que agora você consegue pensar em várias coisas para me provar que você assiste de graça e não é pirata. E por favor, eu te peço, incline seu arrependimento ao invés de justificação de pecado. Mesmo que você esteja certo, mesmo que o que você assista não seja pirata, mesmo que eu seja burro e pague pelas coisas ao invés de assisti-las do jeito que você assiste. Mas provavelmente, se você não paga por aquilo, tem alguma coisa errada. E se não tiver, ótimo! Tenha a sua consciência tranquila em relação a isso. E nós declaramos, então, agora, ligado a essa ideia, nos deveres exigidos do 8º mandamento, o esforço para adquirir, preservar e adiantar a riqueza dos outros, a nossa também, mas lá diz dos outros. Ou seja, quando nós não nos esforçamos para isso, adquirir, preservar e adiantar a riqueza dos outros, nós furtamos, nós quebramos o 8º mandamento. Quando é que isso se manifesta em nossas vidas? Você se lembra da Xerox na faculdade? E aí nós precisamos entender a regra da Xerox. Pode xerocar, fotocopiar tantas páginas e tal, e assim por diante. Mas mais uma vez, meus irmãos, a questão aqui não são os detalhes ou como burlar a lei ou achar ali nas entrelinhas o que nós podemos ou não podemos fazer. Mas é ter a consciência de que até isso é um não esforço para adiantar a riqueza daquela pessoa que escreveu o livro e que tem os direitos autorais. Mas pastor, você já viu quanto essa pessoa cobra pelo livro? Isso é argumento de seminarista, que tem PDFs não autorizados de livros teológicos, e eles justificam o erro dizendo, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Logo, eu posso ter o PDF não autorizado. E eles seguiam
o modelo de alguns de seus mestres, que justificavam, porque nós, pastores, precisamos desesperadamente de livros, mesmo que PDFs não autorizados. Isso é certamente furtar, mesmo dentro da igreja. Nós temos o furto do tempo, afinal de contas, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas aqui, como seguimos uma regra mais ocidental de comércio, tempo é dinheiro. E como nós furtamos tempo? Você furta tempo no seu trabalho. Quando você tem um expediente, você tem coisas a cumprir. Mas você acha que para estudar teologia, para ver o vídeo daquele pregador, ou para mandar mensagens edificantes para os seus irmãos, você pode burlar o tempo do seu trabalho? Não, você não pode. Isso é furtar em relação ao que foi estabelecido com o seu chefe. Nós furtamos o tempo também do nosso descanso. E percebam que já estamos entrando aqui na próxima questão, o trabalho e o descanso, que são, na verdade, a solução para essa questão do furto. Como é que nós furtamos tempo no descanso? Obviamente, não descansando adequadamente, não dormindo adequadamente e fazendo tantas outras coisas que nos são necessárias para isso também. Mas aqui o furto principal é em relação ao dia do Senhor. Meus irmãos, o dia do Senhor é dia de descanso e não de trabalho desnecessário. Crianças, por favor, me ouçam aqui. O dia do Senhor não é dia para você estudar para a sua prova de segunda-feira. Você teve 6 dias, na verdade muito mais tempo do que isso, mas como a gente só deixa para cima da hora, você teve 6 dias para estudar para aquela prova. O dia do Senhor não é para isso. Você precisa trabalhar no domingo. Você, então, precisa olhar para a sua mordomia em relação ao tempo e perceber o que está acontecendo ali. Para que você entenda de uma vez por todas que é uma bênção e não um fardo. Você dizer que tem 24 horas na semana para não tocar no seu trabalho ou no seu estudo e dedicar isso ao Senhor e ter prazer nele e alegria nele. Há alguns teólogos reformados que dizem que o dia do Senhor acaba quando o culto vespertino acaba. Falso. Estão errados. O dia do Senhor começa quando todos os outros dias começam a 0 hora e termina quando os outros dias terminam meia-noite. Tirar tempo disso é roubar o Senhor, que é tão providente e tão provedor, que nos dá esse privilégio e que nós transformamos em algo pesaroso para nós. Uma outra forma de roubar ao Senhor é aquilo que nós lemos em Malaquias, capítulo 3. Por favor, Malaquias, capítulo 3. E que bom que nós podemos falar sobre esse texto tranquilamente, sem parecermos roubadores do rebanho, como muitos falsos pastores são. Pecado na igreja, que enganam suas ovelhas para que eles tenham aí suas riquezas e fortunas às custas da ignorância do povo. Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 9. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E nós conseguimos desenvolver, por meio da teologia reformada, um processo que diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento, e que agora eu tenho que dar tudo da minha vida, e não apenas 10%. E quem defende isso sabe o quanto dá para a igreja? 0. Nada. E continua dizendo, dízimo é coisa do Antigo Testamento, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Nós estamos livres disso. E continuam roubando o Senhor, não trazendo à casa do Senhor seus dízimos e muito menos as suas ofertas. Como vai o seu coração em relação ao furto? Como vai o seu coração em relação a todas essas coisas que eu falei? E não passam nem perto de ser uma lista completa das implicações desse mandamento. Mais uma vez eu pergunto, a sua tendência é justificar? Ou é você agora se quebrantar diante do Senhor e falar, Deus, por favor, me ajuda a não mais furtar. Me ajuda a entender, e essa é a última aplicação, já fazendo a conexão com o próximo ponto. Me ajuda a entender, Deus, que até a fezinha é quebra do 8º mandamento. Não jogar na cena ou qualquer outra coisa parecida com isso não é legítimo, é uma quebra clara do 8º mandamento. E depois, quando nós estudarmos isso detalhadamente, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas agora lembrem-se de que a fezinha, a loto, a cena e tantas outras coisas relacionadas principalmente ao Estado, nada mais são do que uma tentativa de redistribuição de riquezas. O Estado não pode cobrar mais do que já cobra de você e de mim em termos de impostos. É demais, não é? Demais. Somos tentados a sonegar isso também e não podemos. Mas como ele não pode ir além nos impostos, ele vai além na minha e na sua idolatria. E nós vamos lá e depositamos o nosso dinheiro, que parece tão pouquinho, para ficarmos ricos e ajudarmos a igreja. Imagina o dízimo de um milionário. Imagina um dízimo de alguém que acerta na Mega Sena. E nós não percebemos que aquele dinheirinho, que para você talvez não faça a menor diferença, faz parte de uma soma de tantos e tantos que precisam perder para que um ganhe, ou alguns ganhem, sendo que isso não chega nem perto de uma redistribuição adequada. Porque um Estado corrupto que faz algo que ele não foi chamado para fazer, na educação, na saúde e em outras áreas, principalmente no que vamos ver aqui, ajuda aos necessitados, ele cobra imposto demais de você e ainda te engana por meio de uma idolatria corrupta. Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres, mesmo que de forma estatal, é uma quebra clara do 8º mandamento. E eu e você temos sido cúmplices disso. Paulo diz, não furtem mais. É presente. O
O que tem furtado, aquele que está furtando. Volta lá para Efésios capítulo 4, por favor. Qual é a solução disso? Você pode simplesmente dizer: eu paro, pastor, eu não jogo mais. Eu vou guardar o dia do Senhor. Eu vou trabalhar agora com afinco. O que mais? Aquele que furta ou que tem furtado, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso aqui daria vários sermões. Mas nós nos atemos então ao despojamento do furto. Livre-se do furto. E revista-se agora da mordomia bíblica. Não é revestir-se apenas do trabalho honesto. Isso é uma parte da mordomia bíblica. E Paulo deixa isso claro. E eu espero que o seu Madruga, isso, o mesmo lá do Chaves, ele não te represente nessa frase. Trabalho não é ruim. Ruim é ter que trabalhar. O seu Madruga não tinha dinheiro para pagar o seu aluguel. E ele podia trabalhar, mas ele não queria. Ele arrumava as suas desculpas e continuava então vivendo às custas dos outros e não pagando suas dívidas. Isso é exatamente o contrário daquilo que nós, enquanto igreja, entendemos como a ética protestante do trabalho. Que não é apenas algo escrito por autores famosos falando sobre o capitalismo ao invés do socialismo. É Bíblia. A ética protestante do trabalho é a vontade de Deus para o seu povo e, por que não, para a sociedade também. Isso, em outras palavras, está descrito para nós lá no mandato cultural. Nós já ouvimos aqui a respeito de como Adão e Eva podiam comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto aquela. E antes disso, eles receberam a ordem: vocês vão, na verdade, Adão, você deve cultivar e guardar o jardim. Trabalho duro, trabalho digno. E trabalho que louvava ao Senhor antes da queda. Nós podemos aqui pensar como o seu Madruga, porque tem sido colocado em nossa mente e em nossos corações que trabalho é fruto da queda, é por causa do pecado, é como uma punição de Deus a nós. E esse não é o caso. Eu quero trazer um resumo para vocês da ética protestante do trabalho. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 22. Veja como a Bíblia é completa em relação a isso. Ela não favorece um lado, ela não desfavorece o outro. Colossenses 3, a partir do versículo 22 até o primeiro do capítulo 4, diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A Bíblia em nenhum momento abre margem para a luta de classes. Isso não existe. É fruto de doutrina diabólica dos infernos.
que tenta transformar a doutrina do trabalho em algo que, na verdade, nada mais é do que aumento de furto e roubo e corrupção no meio da sociedade. A Bíblia trata claramente a respeito do que nós devemos fazer, nos despojando do furto e nos revestindo agora daquilo que Paulo fala, voltando para Efésios: trabalhar com as próprias mãos, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que significa, então, trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom? Dentre várias coisas, em primeiro lugar, lembrar que há trabalhos ilegítimos. Há trabalhos que pagam e pagam bem, mas não são legítimos. Irmãos, nós precisamos ter mais compaixão dessas mulheres que ficam aqui no Cabo Branco e em outros lugares da cidade, vendendo seus corpos para ganhar dinheiro. É um trabalho não legítimo, que elas precisam sim deixar de fazer e que jamais deve ser justificado ou pelo Estado ou por qualquer outra instituição. Há trabalhos que são ilegítimos, mas há também formas ilícitas de se fazer um trabalho legítimo. E por isso nós agradecemos pelo fato de, na providência de Deus, eu e minha família estávamos nos Estados Unidos no ano passado e não podemos trabalhar legitimamente devido a questões da lei dos Estados Unidos. E isso, então, ser uma grande motivação, uma enorme motivação, para eu, como provedor do lar, desejar voltar para o Brasil, onde eu posso trabalhar com as minhas mãos e prover para minha família, mesmo que não seja em dólar. Mas quantos crentes, meus irmãos, estão hoje nos Estados Unidos, fazendo trabalhos legítimos, mas de forma ilícita, porque não aguentam mais morar no Brasil ou preferem, na verdade, ter a boa vida que um país de primeiro mundo pode dar a elas. Há trabalhos ilegítimos ou formas ilícitas de se fazer um trabalho legítimo. Logo, trabalhar com as mãos ou fazer com as mãos aquilo que é bom nos ensina que todo trabalho legítimo é bom, inclusive o trabalho duro das mãos. Agora eu pergunto aos pais aqui: vocês têm ensinado isso aos seus filhos? Ou seus filhos não podem ter esses trabalhos desprezíveis da sociedade? O seu filho só pode ser médico, ou dentista, ou engenheiro, ou advogado. O que passar disso é ilegítimo, paga mal, não é digno. Se tem uma coisa que a teologia protestante, na reforma protestante, recuperou, foi a legitimidade do trabalho do gari, a legitimidade do trabalho que pega pesado, do mestre de obra, daquele que não necessariamente precisa ir para uma universidade para trabalhar dignamente e assim sustentar a sua família. O trabalho bom não é apenas o trabalho do escritório. O trabalho bom aqui no Brasil não é só o trabalho do concurso público, meus irmãos. Isso está mudando. O trabalho bom com as mãos é daquele que acorda cedo
e diligentemente granjeia o seu pão com o Senhor e prospera por causa disso. Porque Deus é fiel ao que Ele diz. O Brasil está agora, será que está acordando para aquilo que se chama de empreendedorismo? E a igreja continua presa a essa loucura de que trabalhos dignos são trabalhos ligados ao Estado, porque o Estado é o nosso pai, ele nos sustenta. Paulo está falando, e ele era um fazedor de tendas, que trabalhar com as mãos e fazer o que é bom é algo que os nossos filhos precisam aprender na mais tenra idade. Filhinhos, nos desafiem, por favor, nos desafiem. Não apenas para querer escapar da escola, não apenas para querer escapar da lição de casa, mas que vocês tenham a oportunidade que eu não tive, que os pais aqui não tiveram. Nos desafie, então, a que nós ensinemos vocês a mais tenra idade a trabalhar. Desafiemos as nossas leis no que dizem respeito ao tal do trabalho infantil. Ensinemos os nossos filhos a serem excelentes empreendedores. Trabalhem duro em casa, minhas crianças, duro! Ajudem seus pais, façam suas lições. E o mais cedo possível, o mais cedo possível. E isso não é só depois do seu doutorado. Eu garanto, o mais cedo possível, saiam de casa para trabalhar. Trabalhem com as mãos, fazendo o que é bom. E como uma espécie de parênteses aqui, porque nós estamos vivendo certas modas reformadas, e algumas de nossas irmãs, principalmente, olhando para coisas na internet, acabam não sabendo exatamente o que a Bíblia ensina. E é claro que o que eu vou ensinar aqui é muito mais complexo do que eu vou dizer, mas eu queria garantir às irmãs aqui presentes, diferentemente de alguns teólogos de plantão na internet estão ensinando, que não é pecado, minhas irmãs, a mulher trabalhar fora de casa. Quem ensina isso não sabe o que a palavra de Deus diz a respeito da mulher e do seu papel na casa, na igreja e na sociedade. Sim, por favor, entendam, principalmente para as irmãs casadas. A sua prioridade, biblicamente, sem dúvida alguma, é ser esposa, é ser mãe, se tiver filhos, é ser dona de casa. Mas daí nós chegarmos à conclusão de que mulher reformada de fato, mulher piedosa, não trabalha fora de casa, isso é absolutamente falso. Como chegamos a esse equilíbrio? É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a entender como aplicar a lei de Deus às nossas vidas. E agora uma palavra aos moços ou aos homens. Podemos dizer que isso é culpa da criação, mas é culpa sua também do seu pecado. Se nós precisamos dizer que as mulheres não pecam necessariamente se trabalhar fora de casa, nós precisamos dizer que vocês homens que não buscam o trabalho fora de casa, mas vivem às custas de mulheres ou de outras pessoas, estão pecando gravemente. E eu estou falando isso porque
mais e mais uma geração, que a gente fala lá, uma geração fora da igreja, mas que dentro da igreja não trabalha e só estuda, se é que estuda, e não faz aquilo que Paulo claramente está dizendo: trabalhar com as mãos, fazendo o que é bom. Só isso já seria mais que necessário para nós homens aqui desejarmos trabalhar ainda mais dentro dos limites das Escrituras, e nossas mulheres entenderem o que é esse equilíbrio perfeito da provisão no lar, no mandato cultural. Mas Paulo acrescenta a mordomia cristã. Paulo não apenas diz: parem de furtar, trabalhem com afinco, mas ele ainda adiciona: para acudir ao necessitado. E aqui, qualquer forma de socialismo, paternalismo estatal ou algo parecido cai por terra nessa mençãozinha aqui. Os políticos todos, com suas campanhas eleitorais, perdem a força de todas as bolsas que eles prometem a um povo que pensa que pode não trabalhar e ser sustentado pelo Estado e assim continuar essa roda de corrupção terrível. Eu e você temos parte fundamental nisso. Porque sim, eu e você, principalmente dentro da igreja, trabalhamos também para acudir ao necessitado. E a Bíblia jamais defende igualitarismo. A Bíblia jamais defende tirar do rico para redistribuir para o mais pobre. Jamais! Mas essa mesma Bíblia defende a generosidade. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 20. Atos 20. Versículos 33 a 35. Paulo falando aos presbíteros da igreja em Éfeso. Atos 20, 33 e 35. Na sua despedida ele fala: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Você não precisa ser marxista para cuidar dos necessitados. Muito pelo contrário. O marxismo é uma falsa ideologia que falsamente ajuda aqueles que necessitam ou pensam que necessitam. E assim, os líderes ficam mais ricos e mais poderosos, e os pobres mais pobres. É só você olhar para a Venezuela. O que a Bíblia ensina, então? Que eu e você devemos, sim, com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado por meio do trabalho ou outras formas lícitas e legítimas, ter olhos para os necessitados. Mas aí claramente vem a pergunta: quem é o necessitado? Todas essas famílias que ganham Bolsa Família no nosso país são de fato necessitadas? Olha para as pessoas que entraram na fila da Caixa Econômica para receber o benefício de R$600 e vejam se todas aquelas pessoas eram de fato necessitadas. A Bíblia ensina quem é o necessitado. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3.
2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vocês sabem que o povo ali em Tessalônica estava confundindo a volta de Jesus Cristo e pararam de trabalhar, simples assim. E aí Paulo chama a atenção deles. 2 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitares. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A Bíblia fala que nós precisamos ser criteriosos para entender quem de fato é necessitado ou não. Quem de fato tem condições de trabalhar ou não. E é claro que nas circunstâncias dessa vida, muitas pessoas que podem trabalhar ficam desempregadas. A pandemia está aí para mostrar isso, sem dúvida alguma, meus irmãos. Nós sabemos que a questão não é tão simples assim, mas nós estamos falando aqui da raiz do nosso coração, em relação ao que é furto, em relação ao que é o trabalho, e principalmente em relação ao que é ajudar o necessitado. Talvez isso seja a principal questão a trabalharmos em nossas vidas. Porque isso diz respeito à mordomia cristã. O que você tem, o que você conquistou, o seu trabalho, os seus bens, em última instância, não pertencem a você. Fiquem tranquilos, não pertencem ao Estado também. Pertencem ao Senhor Deus. Está dizendo para você nessa noite: você precisa fazer um trabalho melhor em relação às suas finanças. E onde o Espírito Santo estiver lhe dizendo para você se arrepender, faça isso, meu irmão, minha irmã. Pare de justificar o seu pecado. E lembre-se que a principal mensagem dessa noite é do que adianta você distribuir todos os bens aos pobres e não tiver amor? De que adianta o homem acordar cedo e trabalhar duramente se o Senhor não edifica a casa? Leia Eclesiastes e veja as consequências disso tudo na vida de um dos homens mais ricos que já viveram nesse mundo, Salomão. A mensagem, meus irmãos, é também para mostrar para vocês a perfeição de Jesus Cristo. Eu queria terminar aqui com uma ilustração da cena final do filme A Lista de Schindler. Resumindo a história, você tem ali um momento do Holocausto, vários judeus sendo mortos nos campos de concentração, nas câmaras de gás. E aquele homem, então, descrito no filme como um grande empresário do partido nazista, um homem que tinha muitas riquezas, ele vai percebendo, então, as mazelas do regime nazista e o que era feito com os judeus. E numa transformação no filme, ele passa a usar então os seus bens, as suas finanças, para comprar judeus,
Daí a lista de Schindler. Ele compra uma quantidade enorme de judeus, livrando-os assim da morte. E nessa cena final, todos esses judeus estão ali para se despedir dele. Ele que agora seria um refugiado, um perseguido pelo próprio partido nazista. E eles estão ali lhe agradecendo por investir suas finanças na libertação deles. E ele começa a se desesperar, porque ele vê aquela quantidade de judeus. E ele olha ainda para o seu carro, que o levaria dali. Ele fala: eu podia ter vendido esse carro. E seriam mais 10 judeus. E ele começa a se lembrar de como ele desperdiçou tanto dinheiro nos prazeres desse mundo. E ele olha para um broche com um símbolo nazista e fala: esse broche de ouro representaria mais 2 judeus. E ele se desespera falando: eu não fiz o suficiente, eu poderia ter comprado mais. E essa ilustração nos aponta para Jesus Cristo, que pode dizer ao Pai: eu fiz tudo, completamente, o que precisava ser feito, totalmente suficiente para resgatar aqueles que não podiam trabalhar pela sua salvação. Eu e você, por mais que nós quiséssemos, não poderíamos trabalhar com as nossas próprias mãos, fazendo o que é bom para adquirir a salvação. Só Cristo fez isso. E é esse evangelho, então, agora, de forma plena, que nos leva a olhar para essa instrução de Paulo aqui e falar: Deus, por favor, me ajuda a não mais furtar. E me ajuda a trabalhar como meu Senhor trabalhou. E ajudar a muitos necessitados de verdade, para que esses necessitados também recebam da mesma graça que eu recebi, a partir das obras perfeitas do meu Salvador. Que Deus nos ajude a experimentar o Evangelho dessa forma, todos os dias das nossas vidas. Amanhã é feriado, mas tem muito trabalho a ser feito. Que Ele assim nos ajude a realizar toda a sua obra. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela sabedoria da Tua Palavra, pela completude da Tua Palavra, pela suficiência da obra de Cristo em favor das nossas vidas. Ele que disse: até hoje meu Pai trabalha, eu trabalho também. Ele pôde ali na cruz do Calvário, Senhor, dizer: está consumado. E na sua ressurreição, descansar plenamente. E agora assunto aos céus, reinar, governando e nos dando essa palavra, para que haja transformação verdadeira, como houve na vida de Zaqueu naquele dia. Ó Deus, transforma as nossas vidas, transforma a vida dos nossos filhos, transforma o Brasil, transforma o mundo, para a Tua glória, até a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé e cantemos o Salmo de número 128, nos preparando para receber a bênção do Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor, e que anda nos caminhos de Javé. O labor das tuas mãos
os teus filhos brotarão ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja paz sobre Israel. Amém. Recebam a bênção desse Senhor maravilhoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens têm louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus o Espírito, glória dá. Amém. Podeis assentar. Nós vamos agora passar alguns instantes em oração silenciosa. E eu peço às crianças que aproveitem esse momento e ainda fiquem quietinhas, porque nós vamos dar alguns avisos e principalmente conhecer os nossos visitantes. Tá? Então, depois de tudo isso, vocês estão liberadas para correr e brincar e serem crianças. Vamos orar agora e logo em seguida ouvir alguns avisos.